Olá, bem-vindos a The Personal Branding Podcast, edição em português. Estou bem feliz de estar com vocês, estar falando agora em português, porque este é o primeiro episódio em português de um podcast que já tem 2 anos de trajetória em espanhol. Nós já estivemos partilhando com a Guilherme Colons, Gabriel Patrizzi, Alan Urbina, na edição em espanhol. Mas agora nós temos essa maravilhosa edição, nosso primeiro episódio em português, onde nos está acompanhando Nelson Emílio, Lucely Zancanaro e a Lisette Manguelés. O que nós vamos fazer aqui neste podcast? Nós vamos falar de explorar ideias, casos reais, conversas com líderes e muitas outras coisas. Bem-vindo, um prazer estar com vocês. Nessa edição, eu quero dizer isso. Nessa edição, eu sou uma convidada especial somente para fazer a introdução e estar um pouquinho nesse primeiro episódio. Depois, somente vão estar Nelson Emílio, a Lucely e a Lisette. Bem-vindos, Lisette, Lucely, Nelson Emílio, como vocês estão? Olá, Nancy, e bem-vindos a todos os espectadores deste podcast. Nelson Emílio é um especialista em leadership branding e está trabalhando com muitas companhias ao redor do mundo. Depois ele vai falar para vocês. A Lucely é especialista estrategista em personal branding em Brasil. Perdão, Nelson, tenho que dizer, está em Portugal, Lucely está em Brasil e a Lisette também é especialista em personal branding e ela está em Moçambique, em África. Então, bem-vindos, se podem apresentar, por favor? Podemos começar por mim, já que começaste pelo Nelson Emílio. Bem-vindos mais uma vez a todos. Eu sou o Nelson Emílio, baseado em Portugal, mas o meu trabalho é pelo mundo inteiro e trabalho com maioritariamente empresas líderes nas organizações para trabalhar a sua marca enquanto líder, forma como comunicam e o impacto que têm primeiro dentro da organização e depois fora da organização. E é um prazer poder estar aqui convosco e com estas 3 brilhantes profissionais para partilharmos um pouco sobre as nossas visões de personal branding e as nossas experiências. Olá, eu sou Lucely Zancanaro, então também sou especialista em personal branding, trabalho já há vários anos com formação em marcas pessoais, gestão de marcas pessoais, de executivos, de líderes, de influenciadores, creators, e tenho uma experiência de mais de 20 anos em comunicação corporativa, então isso me faz vivenciar no dia a dia o trabalho de marca pessoal dentro das empresas e tenho atuado bastante com formação também para profissionais de carreira dentro das empresas. É um prazer estar aqui dividindo essa tela com vocês hoje. Olá, chamo-me Lisette Manguelés. É um prazer enorme estar aqui com estes 3 profissionais que eu admiro bastante, e também saber que de Moçambique estamos aí para o mundo. Eu tenho estado a trabalhar em personal branding nos últimos 6 anos. Já tinha uma carreira consolidada na comunicação estratégica, mas há 6 anos eu decidi trazer o serviço de personal branding para Moçambique, para que nós também pudéssemos usufruir dos benefícios que há da gestão da marca pessoal. Geralmente, o meu foco no trabalho da marca pessoal é com fundadores das empresas e é com profissionais executivos sêniores que precisam de ter um posicionamento estratégico dentro da organização e fora da organização. E também apoio as empresas que querem ter embaixadores das marcas, que eles trabalham o employer branding e decidem que é bom ter embaixadores da marca que possam levar a sua comunicação além fronteira. Afinal de contas, todos nós sabemos que a comunicação, quando ela é feita pelos colaboradores ou pelo indivíduo, tem muito mais impacto do que quando é feita pela organização. Então, tenho estado a trabalhar também com as empresas nessa componente. Obrigada por essa apresentação. E nós vamos falar hoje, nós estivemos conversando, antes dessa gravação, estivemos conversando de alguns pontos, alguns temas que nós temos interesse em abordar nesse episódio. Então, Nelson, que é personal branding e que problemática nós temos agora como especialistas para Portugal, Brasil e acho que toda a África, não somente Moçambique. Então, que para vocês é o personal branding?
Bom, Nancy, essa é uma excelente pergunta, porque de facto é algo que muitos profissionais hoje em dia tentam responder das mais variadas formas. Para mim, o personal branding não é nada mais, nada menos do que um processo contínuo, um processo perpétuo de identificação, de criação e de gestão daquilo que são os ativos que representam cada pessoa individualmente e a forma como ela depois os comunica para o mundo. E isto para poder criar uma percepção do lado de lá. Porquê? Porque nós trabalhamos com pessoas e essas pessoas criam uma primeira impressão, uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta sobre nós com base na forma como nós atuamos, como nós agimos, como nós comunicamos e, portanto, quando nós o fazemos de uma forma intencional e contínua porquê? Porque nós interagimos com pessoas diferentes nos mais variados contextos, então temos que ter uma noção de como é que cada um desses contextos nos percepcionam. A partir do momento em que nós fazemos isso de uma forma intencional, e aqui intencional para algumas pessoas às vezes é associado a algo negativo, na realidade não é. Intencional significa que eu sei exatamente o que é que eu estou a fazer e sei exatamente que impacto é que eu quero criar do outro lado. Então, quando eu faço de uma forma intencional, eu passo a ter mais controlo sobre a percepção que as outras pessoas têm de mim, com base exatamente nesses ativos que eu criei e na forma como eu os divulgo. Vamos seguir por aqui. Então, para mim, no Brasil, eu gosto de começar dizendo o que que não é personal branding, né. Então não é mera, visibilidade, não é, elaborar um personagem, não é, conquistar likes, né, estar, sempre em busca de uma melhor performance em redes sociais. Muitas pessoas ainda confundem isso, né, de o que que é a gente estar gerindo intencionalmente a nossa marca enquanto profissionais, enquanto líderes, enquanto influenciadores, e meramente seguir uma trend, né, tá sempre conectado numa tendência. Então, eu costumo dizer que o personal branding é esse processo de gestão intencional que nós fazemos, eh, olhando de uma forma de recálculo, né, para que a gente possa recalcular a rota, recalcular expectativas, recalcular objetivos, recalcular sonhos, por que não? Dentro de um processo maduro, dentro de um processo organizado, dentro de um processo intencional. Então, eu costumo traduzir e resumir nesse cenário. Eu gosto de olhar para o personal branding como, de facto, esse processo contínuo da gestão da identidade, da imagem, da reputação. E acredito também que o personal branding é uma forma de nós podermos criar a estratégia para servirmos melhor a nós próprios e para podermos também servir melhor à sociedade na qual nós estamos inseridos. Porque durante o processo do personal branding, durante esse processo em que nós definimos um posicionamento estratégico, melhoramos o nosso autoconhecimento, pensamos estrategicamente o mercado, olhamos o território em que nós vamos ocupar e como é que nós vamos nos posicionar, também é uma oportunidade de nós melhorarmos o autoconhecimento e melhorarmos o conhecimento da nossa audiência, o que nos permite nós termos um melhor conhecimento e podermos adotar as melhores estratégias que nos beneficiem a nós, mas também que beneficiem a audiência para a qual nós queremos falar. Então, gosto de olhar para o personal branding como um processo contínuo de gestão da marca pessoal que nos permite servirmos melhor a nós próprios e à sociedade. Bom, eu estou, acho que eu concordo, não acho, estou de acordo com todos seus ideias. Penso que nós temos um problema agora. Nós temos um problema com o conceito da marca pessoal e como ela está mudando no mercado e que temos muito ruído ao redor dela. Então, nós já entendemos como o pessoal branding vai ajudar, que é um processo que tem várias opções com as quais nós vamos trabalhar nossa marca pessoal. E então, que problemática vocês estão vendo agora com o conceito da marca pessoal? Bom, eu posso começar exatamente por responder a este ponto,
porque eu já trabalho com esta parte de personal branding há alguns anos e sempre houve aqui uma mistura de conceitos entre personal branding e marca pessoal. Às vezes as pessoas confundiam esta parte. Mas eu não vou por aí agora. Na realidade, por onde eu quero ir tem mais a ver com esta o aparecimento de vários profissionais nas mais variadas áreas que falam em personal branding e que trazem, obviamente, alguma confusão ao mercado. A Lucélia há pouco falou da parte dos likes e tudo mais. Os likes não pagam contas, não é os likes que põem a comida na mesa, como eu costumo dizer. Ainda que há pessoas que o seu objetivo é trabalhar a sua marca pessoal para poder ter mais visualizações, mais likes, e está tudo bem. Na realidade, essas tipo de pessoas também têm profissionais que querem trabalhar com elas, mas que não somos nós na maioria das vezes. São profissionais que vêm da área do marketing e cujo foco deles é marketing digital. E nós não podemos confundir hoje uma parte de um processo que é bastante mais vasto e completo com personal branding. A parte do digital, do marketing digital, é uma parte que está no final do processo de personal branding e que está relacionado com a visibilidade que eu quero ter. Mas hoje temos nós, todos que estão nesta sala virtual, clientes que não querem estar presentes nas redes sociais, porque o foco deles não é esse. O foco deles é: eu quero trabalhar a minha marca pessoal para que ela tenha um impacto no contexto onde eu atuo, que não é digital. E às vezes parece que, pelo aquilo que nós vemos nas redes sociais, que eu tenho que estar obrigatoriamente nas redes sociais e tenho que trabalhar com alguém para poder ser um influencer ou algo, qualquer coisa parecida, porque se eu não estou ali, eu não vou ter negócio. E eu costumo dizer a pessoas que falam comigo sobre esses temas há um mercado gigantesco que a maioria das pessoas não tem noção dele, porque se foca na componente digital, mas Aham. grandes empresas, grandes empresários não querem saber das redes sociais, não querem saber se há Instagram, não querem saber se há LinkedIn, alguns sim, outros não, porque o que eles querem é de facto conseguir chegar aos investidores através de outros canais diferentes, de redes de contactos, de networking, por forma a poder trabalhar. Então, quando hoje aparecem pessoas que estão a testar o personal branding, porquê? Ou porque vêm da área da comunicação, ou porque são coaches, ou porque trabalham marketing digital, todos eles tocam de facto em algumas peças, ou vamos dizer, alguns momentos do processo de personal branding. Mas um verdadeiro personal brander trabalha um processo que engloba tudo isso e muito mais. Engloba a componente da estratégia, pode englobar a componente de coaching, de mentoring, é bastante completo. E, portanto, nós não podemos hoje chegar a uma rede social, seja ela qual for, e dizer a alguém que eu trabalho marca pessoal e a única coisa que aquela pessoa faz é trabalhar o Instagram. Para ela, se calhar, é trabalhar a marca pessoal. E obviamente que ela tem clientes para trabalhar essa vertente. E está tudo bem. Agora, não podemos é confundir isso com um processo mais abrangente. Porque depois o que vai acabar por acontecer é que, como isso não vai ser algo de médio e longo prazo, é provavelmente um trabalho a curto prazo, porque está a trabalhar numa plataforma que não é dela, e então, quando as coisas mudam, vai ter um impacto no negócio. E aí então vemos essa pessoa a trabalhar outra área completamente diferente, não é? E está tudo bem. Há clientes para tudo. Não são clientes provavelmente de processos de personal branding como nós trabalhamos, que de facto querem trabalhar a sua marca a médio e longo prazo, não a curto prazo, e que querem deixar um legado para mais tarde as pessoas dizerem: eu quero trabalhar com esta pessoa, ou eu trabalhei com esta pessoa e ela deixou este impacto na empresa onde passou. Costumo dizer Muito. que a forma mais fácil de resolver isso e clarificar para as pessoas, porque aqui também nós temos esse movimento. Aqui em Moçambique, aqui em Angola, aqui em Cabo Verde, temos esse movimento de profissionais que surgem, eu digo mesmo que surgem. A maior parte deles nem tem formação, a pessoa muda o título da bio e já se torna especialista. Eu costumo Uhum, lembrar essas pessoas que gerir a marca pessoal não é criar conteúdo, e o conteúdo o indivíduo já tem. Então, as redes sociais são um dos canais de comunicação da marca pessoal.
E para algumas estratégias, de facto, não é necessário estar nas redes sociais. Podem estar nas redes sociais no sentido tradicional, redes de indivíduos, de redes de interação, mas que não estejam no digital. Pode-se trabalhar marca pessoal no digital, sim, mas ela nunca, o processo de personal branding nunca deve começar do digital. Ele tem de mesmo começar no offline e, se for necessário, ir para o digital. O grande problema é que as pessoas pensam, muitas vezes, que visibilidade é igual a marca pessoal forte. O que não é verdade. Há pessoas que têm muita visibilidade, mas não têm uma boa reputação. E marca pessoal forte é sinônimo de boa reputação. Então, como é que nós temos uma pessoa com muita visibilidade e baixa reputação, ou uma reputação negativa? Nós vamos ter que ter uma marca pessoal forte. Então, é de facto importante nós separarmos as águas e esclarecermos que o personal branding é um processo sério que envolve desenvolvimento pessoal, envolve estratégia, envolve coaching algumas vezes, envolve gestão. Eu lembro-me em tempos que estive que com a Nancy estivemos a conversar e a analisar uma pesquisa acadêmica que mostrava claramente que a gestão da marca pessoal, que o personal branding tem dentro dessa componente mais de 15 disciplinas. E as pessoas vão pegar somente a disciplina do marketing e o marketing focado no digital e apresentam como gestão da marca pessoal. Infelizmente, é uma situação triste, que se diga de passagem, de nós vermos, porque algumas pessoas acabam por erroneamente acreditar que a gestão da marca pessoal é gestão da imagem no digital, ou que pura e simplesmente é gestão das redes sociais ou criação de conteúdos nas redes sociais, mas são coisas completamente diferentes. Antes de Thanks, passar para a Jay. Lucélia, deixa-me acrescentar aqui outro ponto importante que é essa vertente do conteúdo, ela é relevante, mas a forma como normalmente as pessoas o fazem hoje é porque percebem e alguém lhes diz, alguns gurus, que tu tens que publicar conteúdo para poderes ter a visibilidade que acabaste de dizer, Lisete, e acham que de facto o ruído que acabam por gerar faz com que isso lhes traga clientes. No entanto, a única coisa que elas estão a fazer é trabalhar para um algoritmo, seja o algoritmo de que plataforma for. E é o que eu costumo dizer, eu não trabalho para algoritmos, eu trabalho para as pessoas. Eu não me interessa se o algoritmo muda, se a plataforma muda, se a plataforma deixou de funcionar ou não, porque o meu negócio vai continuar a funcionar e o negócio das outras pessoas também. Então, quando nós nos estamos dependentes de eu vou ter que criar conteúdo para gerar visibilidade porque acho, ou alguém me disse, que de facto isso vai trazer clientes, então aí se calhar estamos a ir por um mau caminho. E o que de facto nós devemos perceber é, tal como em todas as profissões, vamos encontrar bons profissionais e vamos encontrar maus profissionais. Vamos encontrar aqueles que vão danificar, vão trazer problemas, vão danificar a imagem da profissão, como aconteceu já com o coaching. Lembro perfeitamente que foi visto, começou a surgir e muitas vezes não tem a ver só com a cultura. Tu tocaste num ponto que tinha a ver com o componente Moçambique, mas eu vejo isso acontecer em quase todos os países. No entanto, e também vejo isso acontecer, e é um padrão, claro, quando, à medida que nós subimos dentro da organização e o nível de senioriedade começa a subir, chegamos a um patamar onde a maioria das pessoas não está minimamente preocupada com esses que aparecem e que vão trabalhar as redes sociais e que vão dizer que tens que publicar conteúdo. Porque o que eles querem fazer é exatamente trabalhar a sua reputação, pelo qual eles já são conhecidos em determinados contextos e começarem a ser conhecidos exatamente da mesma maneira, com seriedade, noutros locais, como o caso das redes sociais. E é aí onde, de facto, nós acabamos por atuar e aí marcamos a diferença face a outros profissionais que, ainda que tenham o seu valor naquilo que é a sua área de especialização, acabam por não conseguir dar resposta a todas as áreas que são necessárias dentro de um processo de personal branding. Eu acho muito relevante esse teu comentário e todas as percepções que vieram, e eu acredito muito que o ruído que existe é
muito em função da falta de conhecimento das pessoas sobre o que é um processo de personal branding. Nós que estamos mergulhados no processo, nós entendemos cada etapa, mas e aí vou dizer, é muito mais fácil dentro das empresas a gente conseguir trabalhar o tema e ter um entendimento melhor do que quando a gente atende profissionais, empreendedores, infoprodutores, porque o mercado tá tão poluído de grandes frentes de trabalho que se assemelham a, né, que peguem, que bebem desta fonte do personal branding, que parece assim, às vezes a gente comenta aqui que prostituiu o mercado, né? Que então é algo que vem assim, a gente vê fotógrafo trabalhando personal branding, a gente vê especialista em lançamento digital trabalhando personal branding, e aí tem falta de clareza do que é o papel de cada um e do que está em cada etapa, né? O que exige. Então, tem a parte do digital, sim, que a gente vai trabalhar, tem a parte do conteúdo, sim, que a gente vai trabalhar, mas tem todo um arcabouço de atividades que são inerentes a essa função, né. Então, a começar pelo autoconhecimento, né, o DNA, o que a gente estuda sobre si, o que a gente quer, o que a gente não quer. Então, tem muito posicionamento que está voltado pra vaidade, tem muito ruído que não passa a verdade. Então, às vezes as pessoas acabam confundindo e eu tenho percebido, inclusive o discurso que a gente tem que fazer nas redes sociais tem que ser cada vez mais profundo para que entre num nível de entendimento maior sobre, né. Eu acho que esse é um papel nosso, de educar também, né. Uhum. Sim, e precisamente esse podcast é para educar as pessoas que querem verdadeiramente, gestionar sua marca pessoal. E eu acredito muito em a responsabilidade, novamente, que cada especialista tem para trabalhar com marcas pessoais, porque não são produtos que você possa tocar como um telefone, Aham. uma caneta, não. Estamos trabalhando com pessoas e não é um tema de agora vou a colocar uma fotografia no Facebook, no Instagram e está pronto. Não. Uhum. Temos muito trabalho porque nossa interação com cada uma das pessoas que nós trabalhamos, temos muitas informações. Já a Lisette falou que não somente são mais de 15 disciplinas que nós temos que estar integrando ideias, no, neurociência, psicologia, sociologia, antropologia e muitas outras. E não é que nós estamos lendo um livro o tempo todo para, agora vou falar a psicologia. Não. É um processo completo. Então, Aham. penso que nós temos essa responsabilidade para trabalhar com as marcas pessoais e também nós temos que preparar-nos constantemente. Nós temos que estar estudando, temos que estar pesquisando para levar a nossos clientes, não gosto muito de falar a palavra cliente, mas nossas marcas pessoais gestionadas para ter as melhores práticas, mas sobretudo as melhores relações que nós podemos gerar com eles. Porque ao final do dia, nós estamos gerando uma relação de trabalho, sim, mas muito profunda por essas informações. Então, responsabilidade temos e também pensar agora a marca pessoal como um sistema. Por que minha proposta da sistema? Porque nós temos esse mundo pequeno das redes sociais, mas também temos o mundo do comportamento, temos reputação, temos a imagem, como me estou vendo para os demais, que outros nós temos? Muitos outros, KPIs que nós temos que medir Uhum. também os resultados, então são muitos elementos que nós temos que trabalhar muitos ao mesmo tempo, alguns em etapas, pero muitos em processo. A maioria é um processo. Então, responsabilidade, preparação
e sistemas são os pontos chaves para mim, para a gestão da marca pessoal e como nós estamos trabalhando e no que o mundo está acontecendo. Então, com essas informações, com o que vocês têm, o que vocês pensam que vai acontecer, pelo menos no seguinte ano ou nos seguintes 3 anos com o personal branding e a marca pessoal? Para Essa é uma pensar. grande pergunta, né? Essa é uma grande pergunta. Isso é uma excelente pergunta. Olhando a partir daqui onde eu estou, eu vejo que nos próximos anos, efetivamente, haverá a oportunidade de separar os profissionais sérios, séniores e os amadores. Porque, sim, há muito ruído no mercado, mas também, ao mesmo tempo, há, uma elevação do nível de consciência do consumidor. Então, nos próximos anos, as pessoas vão ter muito mais conhecimento sobre o personal branding, sobre como gerir a marca pessoal do que tem hoje. Então, elas vão ter algum tipo de conhecimento necessário para saber distinguir os amadores dos profissionais e escolherem o caminho que querem seguir. Acredito muito que o mercado do personal branding está a crescer, não só aqui em África, mas em vários países que eu acompanho e posso afirmar que a nível global. E uma das grandes tendências que eu vejo é que nos próximos anos a gestão da marca pessoal, ela não será uma opção. A pessoa não vai escolher, vai precisar de gerir a sua marca pessoal. Contudo, considerado, em países coletivistas, onde o indivíduo é colocado, onde o grupo é colocado no centro e o indivíduo do lado, ainda haverá desafio da penetração da informação, da entrada, mas as pessoas já terão algum conhecimento sobre a gestão da marca pessoal. Porque é só olharmos há 3, 4 anos, quando nós íamos para o Google, pesquisávamos e procurávamos ver as trends, nós conseguíamos perceber que havia pouca informação sobre marca pessoal, mas agora tem estado a haver muito mais produção de conteúdo para a falar sobre marca pessoal, sobre personal branding. Embora grande parte desse conteúdo esteja a ser produzido por pessoas que não entendam muito bem da temática, mas ao mesmo tempo elas podem nesse conteúdo despertar atenção e as pessoas se interessarem ir buscarem fontes mais seguras para obterem conhecimento sobre gestão estratégica da marca pessoal, sobre posicionamento estratégico, sobre gestão da carreira através da gestão da marca pessoal. Porque o que é que eu vejo hoje no mercado? Que os planos que as empresas criam para os profissionais têm cada vez mais sido menos efetivos por causa das mudanças que há no mercado. Então, muitos profissionais começam a ver a necessidade de ter uma estratégia de carreira e não depender somente do plano de carreira que a empresa tem. E a grande distinção aqui é que a estratégia de carreira nos permite olhar para o mercado e não olharmos somente para a empresa onde nós estamos. E olhar para o mercado nos permite também perceber quais é que serão as tendências a curto, médio e longo prazo e nos prepararmos. E um profissional que se preocupa em ter uma estratégia de carreira, ele acaba por tornar-se até um ativo para a empresa, porque ele vai poder ver dentro da área onde ele atua o que é que vai acontecer nos próximos anos e ele vai poder partilhar na empresa e a empresa se preparar para que quando o momento chegar, ela esteja apta para lidar com os desafios que o mercado vai estar a apresentar. Tocaste nos pontos interessantes, Lisete. E a primeira coisa que eu me lembrei tinha a ver com exatamente essa parte do separar, nós dizemos aqui em Portugal, o trigo do joio, não é? Separar os profissionais sérios daqueles que entram no mercado para ver se tem algum dinheiro adicional, se ganha e diversificar a sua área de atuação. O que nós vemos hoje
são muitos profissionais que eu chamo multiusos, em que vêm com uma caixa de ferramentas. Imagina uma caixa de ferramentas, colocam caixa de ferramentas e tiram um martelo, tiram uma serra e tiram várias coisas para tentar trabalhar, mas não percebem nada de ou canalização, ou carpintaria, ou outra qualquer coisa. E então tem que haver aqui uma separação entre aqueles profissionais que estão a trabalhar áreas específicas. Em primeiro lugar, há necessidade de ter aqui alguma transversalidade que tem a ver com as bases necessárias para que as pessoas percebam o que é de facto um processo de personal branding e como ele trabalha. Mas há necessidade de uma especialização, porque é isso que muitos clientes procuram. Quem trabalha, ou melhor, quem procura profissionais que trabalham de forma séria o personal branding, procuram com objetivos muito específicos. E se for no ambiente corporativo, ainda mais específicos. Eles não procuram profissionais que trabalham personal branding no geral. Às vezes eles querem alguém que trabalhe a presença executiva, trabalhe a Aham. comunicação. E depois esse, que é muitas vezes o ponto de entrada em alguns casos, começa a alargar-se o âmbito para aquilo que é um processo mais abrangente de marca pessoal. Agora, onde é que está o problema? É que muitas pessoas não conseguem ter essa abrangência. Por dizer, eu tenho aqui um martelo, serve o martelo para... E o martelo, às vezes nós dizemos em Portugal que o martelo serve para resolver os problemas todos. E então utilizam o martelo para tudo. Mas há necessidade de olhar para, de facto, alguma especialização e conseguir ir ao encontro das necessidades dos clientes. Apesar de o processo de personal branding tocar várias áreas, nós obviamente temos especialistas que entram por uma área específica ou por outra. Vamos imaginar a parte do marketing digital, a parte da fotografia, a parte do coaching, da estratégia, o que for, mas começamos a ter necessidade de ter bases sólidas e claramente daqui a uns anos não vão ser todos os profissionais que trabalham personal branding. Vão ser alguns. Mas tu tocaste num ponto interessante que é o Google Trends. E eu já vejo às vezes muitas apresentações onde as pessoas utilizam o Google Trends. E aqui é uma tendência. A maioria das pessoas não sabia o que era de personal branding. E se nós formos Aham. procurar por outros termos que estão ligados ao personal branding, vamos ver que as trends já existem há mais tempo. Só que as pessoas não sabiam era que nome é que iam dar. E muitas delas procuram outro tipo de serviços que, na realidade, na cabeça delas ainda não é personal branding, mas que é um processo de personal branding. E, portanto, eu quando vou ao Google Trends, eu nunca vou à procura de personal branding. Eu nem quero saber do Trends de personal branding. Eu quero saber de outras trends que me vão chegar lá, porque aí é a forma como o cliente pensa é que Aham. vai fazer com que eu ajuste a minha comunicação para dizer, senhor cliente, já entendeu o que é que quer. E depois a seguir explicar-lhe que isto é personal branding e mostrar-lhe o processo todo. E portanto, eu não luto contra os concorrentes que dizem e que fazem. Não, isso é um problema deles. Eu já deixei esse espaço há muito tempo. Eu neste momento estou com muita atenção o que é que os clientes pretendem para posicionar o serviço da maneira que eles o entendam para que depois possa trabalhar. Tocaste num ponto importante, tem a ver com a educação. Claro que sim, nós temos obviamente que educar, tal como todas as atividades hoje em dia acabam por ter que explicar às pessoas o que é, porque com a inteligência artificial nós vamos acabar por ter muitos conceitos que, se formos a diferentes ferramentas de inteligência artificial, se calhar vão ser parecidos uns com os outros, mas a maioria deles vão se focar muito na componente online, na componente digital. E falta-lhes uma coisa que nós temos, que é estratégia. Estratégia, conhecimento do negócio, conhecimento da cultura, e isso é aquilo que nos torna diferentes de qualquer outra ferramenta e também de outros profissionais que aparecem no mercado a dizer eu trabalho personal branding porque faço aqui umas fotografias, ou trabalho personal branding porque trabalho no Instagram, e aí sim é onde realmente nós vamos ter a diferença. Portanto, como é que eu vejo o futuro do personal branding? Com muita inteligência artificial, para poder amplificar aquilo que de facto nós já fazemos bem. E depois para complementar toda a vertente estratégica e com assente em conhecimento do cliente que a inteligência artificial nunca pode ter. Se nós tivéssemos os 4 aqui e vocês fossem minhas clientes, eu ia ter informação com base no trabalho prévio que eu fazer convosco, que nenhuma inteligência artificial poderia ter. Aham. Quer sobre vocês, quer sobre o vosso negócio, para poder então depois montar aquilo que seria o processo adequado para cada um.
que é que acontece? Dá trabalho. Ou seja, isso dá trabalho e muitos profissionais, quer do lado de quem fornece, quer serviços rápidos, a preços elevados, e do outro lado, às vezes, as pessoas procuram preços baixos e fórmulas mágicas e pensos rápidos para resolver os problemas. Isso não existe. Uma árvore não se consegue fazer, não consegue nascer e ser sólida numa semana, ou às vezes até nem no mês, nem 2, nem 3, nem 4, em anos. E, portanto, eu muitas vezes olho para o processo de personal branding como um processo de uma árvore, que tem que ter raízes e vai Uhum. ter que ter uma direção, ou seja, é difícil hoje alguém sobreviver no mercado com a rapidez que o mercado evolui e com a capacidade de termos ferramentas que dão visibilidade de muita coisa relacionada com a marca pessoal, em que essa pessoa, passado poucas semanas, já não tem conteúdo, não tem sumo para dar ao cliente, porque de facto há experiência de anos de vida, de negócio, de Uhum. conhecimento do cliente. E, portanto, não é com uma ferramenta, não é com um martelo que ela chega ali, dá 2 marteladas e resolve o problema. Por isso é muito, muito importante quem está do lado de lá, de quem está à procura de trabalhar a sua marca pessoal, perceber o que é que realmente quer, se é um processo ou se é parte do processo. 2, procurar os profissionais que lhe ofereçam exatamente o serviço que ela entende, mas estar disposta a trabalhar e pagar por isso. Muito Verdade. bem. Eu li faz alguns meses um livro chamado Reimaginação Radical. Recomendo e até depois a gente pode deixar aqui nos Uhum. comentários, para quem tiver interesse, que ele fala justamente da leitura de cenários, da nossa capacidade de ler os cenários, de entender os movimentos do agora, né, para tentar reimaginar futuros. Então, eu vejo, assim, algumas tendências, a gente observa muito, principalmente estando dentro das empresas, essa tendência da carreira, sim, que a Elisete comentou, faz super sentido, né, o profissional ser protagonista da sua carreira e não esperar que a empresa, faça isso por ele. Eu vejo a tendência do personal branding se tornar uma skill para as pessoas, né, que realmente as pessoas, entendam isso como um valor agregado, como uma competência a ser desenvolvida e que quanto mais ela tiver essa, gestão, essa autogestão, mais, para o mercado ela vai estar. E que, sim, a inteligência artificial ela veio com tudo e que hoje o caminho é plataforma e que ela não vai nos substituir, porque a riqueza da nossa interpretação enquanto humanos, enquanto agentes que estamos em contato, é muito, peculiar, mas sim, ela vem para acelerar processos, ela vem para agilizar e também para ajudar, esse sinal que a gente tem do imediatismo, né, então acho que o imediatismo da pessoa querer para ontem, querer fazer um posicionamento para amanhã, querer ser contratada numa outra corporação, em uma semana, querer trocar de posição dentro da empresa em rápido, espaço, acho que esse imediatismo a gente acaba trazendo a gente acelera um pouco o processo com uma plataforma, mas a gente também consegue educar para esse imediatismo, né, para as pessoas poderem ter mais consciência sobre, o que faz realmente um posicionamento forte. Então, eu vejo isso como tendência e acredito sim que é um mercado crescente, acredito que as pessoas têm visões diferentes do que precisam e então elas acham que precisam de digital, estão precisando de um processo, elas acham que precisam de uma foto nova, estão precisando de um processo, acham que precisam de coaching, estão precisando de um processo. Eu acho que isso tudo, vem a contribuir. É Deixa-me acrescentar. verdade. Eu ia dizer, Sim. deixa-me acrescentar aqui uma coisa importante, porque tu tocaste, Luceli, em algo que tinha a ver com as necessidades. E nós às vezes temos, nós, quando eu digo nós, profissionais que prestam serviços, temos muitas vezes a tendência para dizer: esta é a tendência que vamos Uhum. seguir, este é o futuro. E não perguntamos aos clientes o que é que eles precisam.
Sim. Quando eu estou a trabalhar numa organização e olho para aquilo que são os diferentes colaboradores e trabalho ao nível do board, o board diz: a nossa visão não é para amanhã, é no mínimo a 3, 5 anos, quando às vezes não é a mais. Porque é essa a forma como eles definem aquilo que são os seus objetivos de negócio e a forma como eles querem crescer e para onde é que eles querem crescer. Claro que o mercado muda, é perfeitamente normal, faz parte. No entanto, ao terem uma estratégia, eles também têm uma estratégia de quem é que eles vão ter numa questão de sucessão dentro da organização, qual é a forma como vão trabalhar, para onde é que eles se vão expandir e o que é que eles necessitam para lá chegar. Então, quando chega alguém que é um personal brander e que leu uns livros, assistiu a umas coisas na internet, fez um cursozito e diz: eu percebo de personal branding, e começa a falar com alguém a um determinado nível na organização, em 5 minutos aquela pessoa percebe: este senhor ou esta senhora que está aqui à minha frente, se calhar até percebe muito daquilo que ela diz, mas não vai ajudar. Não vai Uhum. ajudar a alcançar os meus objetivos. E, portanto, mais do que nós definirmos e definirmos o que é que poderá ser, é falar com os clientes. Eles são a melhor fonte de informação que nós temos, que nos permitem dizer: ok, então eu já percebi, se os meus clientes vão nesta direção, como é que eu consigo ajustar os meus serviços para chegar até lá também, acompanhá-los e poder ser eu a pessoa que eles vão escolher, porque de facto é a pessoa que percebe como é que o negócio deles funciona e as necessidades que eles têm. E não, está bem que é importante também eu definir aquilo que é as tendências, que eu acho que vai ser, mas isso chama-se futurologia. E com futurologia eu normalmente não trabalho. Eu estava pensando o que você está dizendo, Nelson, porque acho que nós, como especialistas, nós temos um reto de trabalhar com o personal branding como com o desenvolvimento do personal branding como uma disciplina, como uma ferramenta para para nós, para outras pessoas que querem trabalhar com o personal branding, gerar as bases, conceitos, leituras, processos claros que outras pessoas têm que conhecer, essas disciplinas que nos estão acompanhando. Esse é e acho que esse é o futuro também do personal branding. Esse trabalho é o futuro do personal branding. Também o que você falava de entender as pessoas que já trabalharam, que já estão gestionando sua marca pessoal e como eles estão precisando de outras ferramentas, segmento que agora não estão tendo. E também eh, a chegada das novas tecnologias, por exemplo, nós aqui no México estamos trabalhando com IO Brand AI, que é a nossa plataforma com inteligência artificial, mas para nós o futuro é humano. Não estamos falando a 100% da inteligência artificial. Sim, temos muitas ferramentas agora já com a plataforma, pero sim, o fator humano, nós não vamos lograr trabalhar nada. Nós não vamos a inventar nada. A pessoa tem que, tem que trabalhar seu processo, seu autoconhecimento, sua estratégia, sua visibilidade personalizada. Não temos outra coisa. Personalizada é o ponto que temos que trabalhar. Então, acho que o futuro é uma mistura do passado, do presente e, sim, um pouquinho do futuro. E isso vai fazer que nós, como especialistas, verdadeiramente estemos virando para o futuro. Senão, acho que nós estamos perdidos falando de muitas coisas. Então, mas deixa-me acrescentar um ponto. Quando eu falei futurologia, tem a ver muitas vezes com o hábito de que algumas pessoas em vários setores acabam por dizer: isto é aquilo que eu acho que vai ser a tendência. E eu pergunto: com base no quê? Suportado no quê? Porque eu posso acordar um dia e dizer: bom, inventei aqui um conceito e este é o conceito. E depois conseguir começar a publicar conteúdo e quase que a forçar aquela ideia para validar aquilo que eu inventei e fazer bem ao meu ego. Nós temos a responsabilidade de educar o mercado, mas de uma forma neutra. Ou seja, eu tenho que educar o mercado, quando eu digo eu, somos nós que estamos aqui, não é necessariamente o Nelson Emílio, eu profissional, personal brander, educar o mercado e explicar as coisas como elas são, sem estar a
partilhar informação a pensar de deixa-me partilhar isto porque eu vou condicionar o discurso para aquilo que eu tenho para vender. Não. Porque eu vou explicar que é um processo, como é que o processo funciona, independentemente do processo que eu tenha para vender ao cliente. Por forma a que ele perceba que há aqui uma separação entre aquilo que é a visão que existe do personal branding e os serviços que eu vendo. E podem perguntar, então mas espera lá, todos nós queremos vender os nossos serviços. Claro que sim, claro que nós queremos vender os nossos serviços. Mas eu não tenho que forçar essa venda de serviços e condicionar o cliente para que eu seja a escolha. Um bom profissional em qualquer setor de atividade que de facto queira promover a atividade que ele desenvolve, está disposto a poder abrir aquilo que é a informação, ao mundo a informação que tem, independentemente se isso depois pode beneficiar a sua concorrência ou não. Porquê? Porque há mercado para todas as pessoas. Não só mercado para todas as pessoas, como quem está do lado de lá consegue também perceber qual é a sua opção. Ou quer ir pelo profissional que é, como os ingleses dizem, smoke and mirrors, não é? Ou seja, aquela pessoa que é tudo espetacular, não sei o quê, não é? Ou então quer ir por uma versão intermédia ou quer ir por aquele profissional que também lá está sossegado e não dá muito visibilidade. Portanto, há mercado para tudo. Nós, enquanto personal branders, temos que, de forma consciente e responsável, que foi aquilo que nós falámos hoje aqui, com responsabilidade, partilhar as coisas para que seja o mercado a decidir. O mercado que decida por onde é que quer ir e o que é que quer fazer. E nós não o forçarmos a isso. Como tu disseste bem, Nancy, apesar de nós termos a tecnologia, acabamos por ter o futuro que é e há de ser humano complementado com tecnologia. E a plataforma que vocês desenvolveram é excelente porque exatamente é um complemento àquilo que a pessoa já faz e trabalha e, portanto, não é um substituto. Acaba por ser a tecnologia a complementar o trabalho de um personal brander e dar também aqui algum poder ao próprio utilizador de ele trabalhar a sua marca pessoal. E o personal brander que tenha medo disso, então realmente não tem futuro. Verdade. E bom, eu não quero chegar ao final, mas não estamos chegando por tempo. Eu quero ter um fechamento interessante com as percepções que vocês têm em geral e com alguma dica para as pessoas que comecem a ouvir, para elas que vão a ligar em nossos seguintes episódios. Então, uma pequena dica e uma reflexão de vocês pode ser da sua própria marca pessoal, de algum case que você tenha de seus clientes. Então, vamos fechando ideias para esse primeiro episódio. Eu deixaria como dica a pessoa não buscar visibilidade por si só. Acho que buscar identidade, buscar a reputação e o contexto é o melhor. Eu tenho um case de uma prospect chegou até mim, não foi minha cliente, não deu match no relacionamento, porque justamente essa pessoa chegou até mim e disse assim: "Eu preciso parecer rica". Então ela queria literalmente montar um personagem para que gerasse a percepção nas pessoas de que ela era rica, de que ela andava com milionários, que, né, andava de lanchas, iates e etc e tal, para tentar atrair esse tipo de público. Quando na verdade a pessoa vivia dentro de um trailer. E fizemos a reunião dentro de um trailer. Importante então esse cuidado que o mundo global mostra, que o Instagram mostra e que as pessoas querem sempre parecer mais, isso não condiz com o nosso trabalho que traz verdade, que traz posicionamento, que traz coerência. Então acho que isso é um recado que eu sempre dou quando eu converso com as pessoas, né, a gente precisa trabalhar a nossa essência, a gente precisa trabalhar a verdade, porque essa relação, né, entre, o que você fala e o que você faz, o que você promete, o que você entrega, né, que
monta, né, o que, faz a nossa reputação. É sempre um desafio falar sobre gestão de marcas pessoais em mercados onde ainda se foca muito em marketing pessoal e se esquece do quão importante é, mesmo se quiser ir para a via do marketing pessoal, não se pode esquecer do quão importante é o desenvolvimento e o autoconhecimento. Porque somente depois de termos clareza de quem nós somos, o que é que nós queremos, a quem queremos servir, é que nós podemos começar a comunicar com clareza. E muitas vezes, quando nós pulamos essa etapa e avançamos logo para o marketing, para a comunicação, nós começamos, primeiro, a comunicar para a audiência errada, a passar mensagens que não estão corretas e algumas vezes até a não sermos verdadeiros. Primeiro, não sendo verdadeiros conosco próprio e verdadeiros com as pessoas que recebem a nossa mensagem. Então, se eu fosse deixar uma dica hoje de por onde começar a gestão da minha marca pessoal, comece pela clareza, porque a sua estratégia só vai ser forte se você tiver clareza de quem você é, o que você quer e quem você quer se tornar. Do contrário, vai dar muitos tiros e não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Pegando naquilo que acabaste de dizer, Lisete, e também no que a Lucélia partilhou, vamos imaginar uma casa, não é? E a pessoa que nos está a assistir, de certeza que quer construir, à partida ou não, ou já tem uma casa, mas não começa pelo telhado. Portanto, essa casa há de começar pelas fundações. E de facto, essas fundações são a peça mais importante da casa, porque de acordo com a fundação, com os alicerces que essa casa tem, isso vai ditar quantos anos é que ela irá estar em pé e como é que ela vai enfrentar as diferentes intempéries. E nós, neste momento, em Portugal, temos aqui várias tempestades. E de facto, às vezes, eu vejo na televisão aquelas casas que estavam com uma vista espetacular, que foram construídas num local com uma vista, mas foi feito num local e cujas bases, cujas fundações não eram as mais adequadas, e quando a tempestade vem, vai tudo por água abaixo. E a marca pessoal é exatamente a mesma coisa. Quando eu tenho que criar essas fundações, eu devo pensar onde é que eu as vou colocar, como é que eu as vou montar, que casa é que eu quero construir, e posso querer uma mansão. Mas para ter uma mansão, eu tenho que ter dinheiro para a manter. 2, eu vou ter que construir de maneira que ela seja suficientemente sólida para que aguente durante muitos anos. E 3, vai levar de certeza muito tempo até que ela tome forma. Então, marca pessoal é a mesma coisa. Quando eu quero trabalhar a minha marca pessoal, eu vou ter que começar pelo ponto que a Lisete acabou de falar, que é clareza. Perceber, afinal, como é que eu funciono. Como é que eu funciono. Depois, com o que é que eu quero trabalhar e que impacto é que eu quero ter e deixar nas outras pessoas. E a seguir trabalhar a diferença entre aquilo que eu normalmente vejo, como é que eu me percepciono, como é que elas me percepcionam para poder lá chegar. E isto num processo contínuo, ok? Num processo que demora bastante tempo, que não traz resultados imediatos. Até pode trazer, mas não é o normal. Isso pode ser uma coincidência. Obviamente, se eu não fizer nada, não vou ter resultados. Mas normalmente não há resultados imediatos. São resultados a médio, a longo prazo. Estar disposto a descobrir coisas que se calhar eu não gosto. De ouvir coisas que se calhar não são confortáveis. De poder abraçar a mudança, poder abraçar os desafios e esse desconforto. E muito importante, estar disposto a crescer. Porque, acima de tudo, o trabalhar um processo de marca pessoal é um processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal, como nós já falámos aqui, mas de crescimento para poder elevar aquilo que é o meu valor a outro patamar diferente, onde vou trabalhar sim os meus pontos de melhoria, ou se quiser chamar os pontos fracos, mas trabalhar muito mais aquilo onde eu realmente sou bom para ser ainda melhor.
porque se eu trabalho aquilo que realmente eu tenho para trabalhar, os meus pontos de melhoria, os meus pontos fracos, eu vou estar na média. Mas se eu trabalhar onde eu já sou bom, eu vou de bom a excelente. E é isso que nós fazemos enquanto personal branders, trabalhar excelência para que os nossos clientes possam chegar a esse patamar. E, portanto, para isso, nós temos que, enquanto clientes, investir tempo, estar dispostos a ter a mente aberta e trabalhar muito para conseguir lá chegar. Verdade. E bom, para fechar, lembre, marca pessoal não é pessoal branding e você precisa responsabilidade, primeiro, para gestionar sua marca pessoal. E se você está trabalhando com outras pessoas, precisa responsabilidade para trabalhar com outras pessoas. E bom, um prazer estar com vocês nesse episódio, nesse primeiro episódio do Personal Branding Podcast. Um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.